A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é o dia 6 da leitura do Novo Testamento em 90 dias. Hoje vamos ler Mateus capítulo 12 e 13 e fazer alguns comentários aqui acerca desses dois capítulos. Os eventos dos capítulos 12 e 13 acontecem em um dia crucial no ministério de Jesus. A rebelião contra o Messias adquire mais e mais força. Os fariseus discutem com Jesus a respeito de seus princípios, com relação aqui à questão do sábado, e até acusam Jesus de ter ligação com Satanás. Então esses dois capítulos são capítulos cheios de conflitos. Então vamos ver aqui, a questão do conflito a respeito do sábado. Capítulo 12, que vai do versículo 1 até o 21. Nos versículos 1 e 2 nós temos aqui a acusação deles. Os judeus amavam o sábado, já que era o sinal da aliança de Deus com Israel, conforme Êxodo 31, do versículo 12 até o 17. Mas os líderes religiosos transformaram o sábado, que era um dia de bênção espiritual e de alegria, num dia de observâncias legais, e as regras tornaram o sábado um fardo e não uma bênção. O sábado nunca foi determinado para a igreja, isso tem que ficar bem claro. O nosso dia da aliança, da graça, é o domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Nos versículos 3 a 8, nós temos aqui a resposta de Cristo. Jesus respondeu a seus inimigos com a palavra. Ele se refere a Davi, cita lá a passagem de 1 Samuel capítulo 21, onde Davi teve fome no sábado e comeu o pão sagrado do santuário. Cristo também faz referência à lei, lá em Números 28, 9 e 10, que permite que o sacerdote trabalhe no sábado e ofereça sacrifícios. Por fim, ele citou os profetas, especificamente ali Oséias capítulo 6 e versículo 6, para mostrar que Deus está mais interessado no coração que em observâncias exteriores vazias. E ainda Jesus afirma de maneira enfática que ele é o Senhor do sábado. E aqui nós temos agora uma segunda acusação contra Jesus. Está lá nos versículos 9 até o 21 de Mateus capítulo 12. Os fariseus tornaram a regra de não trabalhar os sábados tão rígida que diziam que era pecado curar no sábado. Jesus havia curado um homem que tinha uma das mãos deformadas, e entrou ali agora uma grande questão acerca disso, sobre trabalhar no sábado. E aí Jesus usa uma lógica simples para mostrar que as regulamentações deles estavam erradas. Eles ajudavam seus rebanhos no dia de sábado, e Jesus pergunta, será que um homem não vale mais do que uma ovelha? O versículo 14 relata o início do plano dos fariseus para destruir Jesus. Eles se opuseram a Jesus. Jesus tinha os seus argumentos muito fortes que os desmoralizava. Então eles começam a bolar um plano para destruir Jesus. E como que Jesus reagiu a tudo isso? Ele se afastou de lá. Alguns estudiosos dizem que no versículo 20, quando cita a cana quebrada e a torcida que fumega, refere-se aos pecadores fracos e necessitados, mas talvez pode estar se referindo aos inimigos de Cristo, pessoas que Jesus não julgaria até que o momento certo chegasse. Observemos que os versículos 18 e 20 citam os gentios, outra indicação de que sua nação havia rejeitado o rei, e ele se voltaria para os gentios. Os versículos 41 e 42 citam de novo os gentios, quando ele fala sobre Nínive e a rainha do sul. Bom, continuando falando sobre os conflitos aqui relatados em Mateus capítulo 12, nós temos um conflito aqui a respeito de Satanás, está no versículo 22 até o 37.
Os fariseus acusaram Cristo de ter ligações com Satanás, ao invés de se alegrarem com a cura do homem. Lá no versículo 22, cita que um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio, fora curado por Jesus e ele passou a falar e ver. Ao invés de trazer alegria aos corações de todos, os fariseus começaram a acusar Cristo que ele tinha ligações com Satanás. Jesus diz que isso não havia lógica naquele argumento, já que significaria que o reino satânico ou o reino dos demônios estaria dividido e Satanás lutava contra si mesmo. Então, o argumento final de Jesus, no versículo 29, é que ele não podia expulsar os demônios sem antes dominar o líder deles, o que aconteceu no capítulo 4, com relação lá à questão da tentação de Cristo. E isso leva à terrível afirmação sobre o pecado imperdoável. Devemos nos lembrar destas coisas quando meditarmos a respeito do pecado imperdoável. O pecado imperdoável é um pecado do coração e não dos lábios. As palavras más indicam um coração mau. É um pecado cometido à luz de grande evidência. Esses homens viram os milagres de Cristo e ainda assim endureceram o coração deles contra o Cristo. É um pecado intencional de descrença persistente e rejeição final a Jesus Cristo. Então, quando a pessoa insiste em rejeitar a Cristo e chega a um ponto em que seu coração fica tão endurecido que não se preocupa mais com seu destino eterno, então é tarde demais. Então, o pecado imperdoável tem a ver com uma constante e até final rejeição da obra de Cristo, a obra da salvação. Bom, vamos aqui para o conflito a respeito dos sinais. Capítulo 12 de Mateus, versículo 38 até o 50. Cristo realizou-lhe muitos sinais, muitos milagres. Todavia, os mestres da lei e os fariseus pedem um sinal. É interessante isso, porque eles deveriam saber que um dos principais sinais que caracterizava o Messias era o grande poder dele para curar e para realizar milagres. Mas mesmo assim, por causa do coração endurecido deles, eles pedem um sinal. E Jesus então diz para eles que não dariam outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Ele está falando acerca da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Os versículos 43 até o 45, eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte: quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Então esse texto ele apresenta uma parábola com 2 interpretações possíveis. Ela pode estar falando sobre os judeus que voltaram do cativeiro, curados do pecado de idolatria. A casa fora limpa, mas ainda estava vazia, e eles tinham uma religião e moralidade exteriores, mas o coração deles estava vazio e a adoração deles era vã. Então assim Satanás podia entrar de novo na casa com outros pecados, e o pecado posterior da nação foi pior do que o primeiro. No Antigo Testamento, os judeus adoravam os ídolos, no entanto, nos evangelhos, eles mataram seu Messias. Mas também esse texto pode estar indicando a questão daquela pessoa que aceita a Cristo como Salvador, se desvia, né? E depois de desviar, ele traz consigo muitos outros demônios. Interessante que também no capítulo final aqui de Mateus,
Jesus ele faz um convite a todos os que estão cansados e sobrecarregados, lá no versículo 28. Já que no Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50, ele usa a palavra qualquer. Ele quebrou todos os laços naturais, de acordo lá com o versículo 50, né? Quando diz, porque qualquer, lá do grego é hostes, quem quer que seja, ou qualquer um que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então ele está se dirigindo agora à família espiritual de Deus, enfatizando que esta família espiritual de Deus é qualquer pessoa, qualquer um que faça a vontade do Senhor, deixando bem claro que a salvação ela não é exclusiva para judeus, mas é para qualquer um que aceitar a Ele como Salvador, entra para a família espiritual ou a família da fé. Mateus capítulo 13. Esse é um capítulo crucial da Bíblia que todo crente deve tentar compreender totalmente. A rejeição de Cristo, ou a Cristo, atinge o seu ápice aqui nesse capítulo e ele se afasta da nação e se aproxima de todos os que vêm para ele. A grande pergunta agora é: o que acontecerá ao reino agora que o rei está sendo rejeitado? Mateus capítulo 13 apresenta a resposta a essa pergunta. Nesse capítulo, Jesus delineia os mistérios do reino e explica como é o reino dos céus na era presente. Então a gente tem aqui uma parábola, né, onde Jesus, no versículo 1, o texto diz que ele saindo de casa, aqui a casa pode estar se referindo à casa onde Jesus estiver ensinando, mas também simbolizar a casa de Israel. Ao deixar a casa, ele diz simbolicamente que deixou a nação e agora estava se voltando para os gentios. No versículo 1 também fala sobre a beira-mar. O mar refere-se às nações gentias do mundo, de acordo lá com Apocalipse 17, versículo 15, Isaías capítulo 60, versículo 5. Então agora, Cristo se dirige aos gentios e inicia uma nova fase do seu ministério. Vamos ver aqui, do versículo 10 até o 17, o motivo para as parábolas do ponto de vista do motivo humano. A parábola é uma história de algo conhecido para explicar algo desconhecido. Cristo, ao usar as parábolas, ele estimula a curiosidade de quem está interessado, dos que realmente querem conhecer a verdade. Todavia, ele esconde a verdade dos rebeldes. As parábolas impedem que as pessoas conheçam a verdade, antes estimulam o interesse delas e encorajam essas pessoas a aprenderem acerca daquilo que estavam sendo ensinado. Então a parábola, ela não impede que as pessoas conheçam a verdade, mas elas têm o propósito de estimular as pessoas a se interessarem por aquilo que está sendo ensinado. O motivo das parábolas do ponto divino, versículo 34 e 35. Cristo ele cumpria a profecia do Salmo 78, verso 2. Mateus 13 apresenta verdades que permaneceram escondidas desde a criação do mundo, que estavam ocultas das pessoas, mas que agora eram reveladas. Na Bíblia, ocultas se refere às verdades escondidas em eras passadas, as quais agora Deus revela por intermédio dos seus servos. Nós temos aqui os mistérios do reino dos céus. O termo, Mateus capítulo 13, apresenta esse termo, reino dos céus, na forma de mistério. Isto é, não se refere ao reino terreno do Messias, mas ao reino aqui na terra durante a ausência do Messias. Ou seja, uma referência, o reino dos céus, é uma referência ao reino espiritual de Jesus aqui na terra, termo que a gente conhece por cristandade. É o tempo. O reino se inicia com a disseminação da palavra nos dias de Jesus e continua até os dias de hoje, até o fim desta era,
a era da graça. Nós temos aqui no capítulo 13 uma parábola muito conhecida, que é a parábola do joio. Nós temos aqui os símbolos usados, né? E uma explicação. Jesus explica esses símbolos. O homem é Cristo, versículo 37. A semente é o crente, os filhos do reino, versículo 38. O campo é o mundo, versículo 38. O inimigo é o diabo, versículo 39. O joio são os filhos do diabo, versículo 38. Os ceifeiros são os anjos, versículo 39. E a ceifa é a consumação dos séculos, versículo 39. Qual que é a principal lição desta parábola? Onde quer que Cristo plante crentes verdadeiros, a fim de darem frutos para a glória dele, Satanás plantará falsos cristãos que fazem oposição a esse trabalho e atrapalham a colheita. Então encerra aqui a nossa meditação em Mateus capítulo 12 e 13, e que Deus abençoe a vocês e boa leitura desses dois capítulos. Um abraço.